o Senhor. Graças a Deus que nós estamos aqui pela primeira vez a convite do pastor Elias. Que Deus abençoe, pastor, pelo convite que para nós, presbítero Marival, os demais obreiros. Que Deus abençoe grandemente nessa obra gloriosa, a Igreja do Senhor Jesus. Está ali com Luiz Adriano, companheiro de longa data. E nós aqui estamos na presença do Senhor, meus amados, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Deus está presente neste mundo. Para Deus se manifestar, precisa ter muita gente. Porque aonde está a presença do Espírito, há alegria, há gozo, adoração ao Senhor. Meus amados, eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, um versículo bastante conhecido, capítulo 4, ou capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4, versículo de número 31. Atos capítulo 4, versículo de número 31, que diz assim, a poderosa palavra de Deus: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E tendo eles orado, parece que houve um terremoto de tanto poder que houve. O lugar estremeceu, não tinha muita gente aqui não. O que tinha mesmo aqui era a presença de Deus. O que tinha mesmo aqui era a presença do Espírito Santo de Deus. Eles estavam reunidos depois de um grande milagre que havia acontecido quando aquele coxo foi curado na autoridade da palavra que saiu da boca de Pedro. Eles estavam reunidos em um determinado lugar. E quando eles começaram a orar, a terra tremeu, o lugar estremeceu. E quando estremeceu, todos, não ficou nenhum para trás, todos foram cheios do Espírito Santo. Quando falo cheio, eu me lembro bem, na época do governo militar, que eu tenho saudade daquela época, a gente, todo mundo dava carona para todo mundo na estrada. Você lembra disso? Ninguém tinha medo de dar carona. A gente dava com a mão, o motorista parava e a gente entrava. Mas hoje todo mundo tem medo de dar carona e tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo, ele é perigoso. Tem na rua, não tem que dar carona. A gente não conhecer muito, porque é muito perigoso. Mas eu lembro que quando vinha um carro de lá para cá, que a gente estava com a mão para parar, não parar, ele fazia assim, ó. Quer dizer, está cheio, né? Aleluia. Glória a Deus. O adversário de nossas almas está sempre aguardando a nossa passagem e pedindo uma caroninha para nós assim, ó. Me dê uma carona na sua vida. Aí você olha para ele e diz: estou cheio. Estou cheio do Espírito Santo de Deus. Aonde está o Espírito Santo de Deus, não tem tristeza. Aonde está o Espírito de Deus que tem em nós, não tem amargura.
fel, aquele organismozinho que tem no animal, que é muito amargo. Se você matar um frango e tirar o fel, cai para cá e a carne vai ficar amarga, ninguém vai conseguir comer de tanta amargura. É assim? O fel, a pomba é o único pássaro que não tem fel, porque fel fala de amargura, de amargor. E como a pomba é símbolo do Espírito Santo, foi dito que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em uma forma corpórea de uma pomba. Então o Espírito Santo é simbolizado por uma pomba. A pomba é o pássaro que não tem fel. Fel fala de amargura, fel fala de amargor. E com o Espírito Santo não tem amargura, só tem doçura. Se alguém está triste, é só encher do Espírito Santo que a amargura vai sair, a tristeza vai sair, a depressão vai embora, a doença vai sair, a complexidade vai sair, e você vai dar glória e adorar o nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É muito maravilhoso adorar a Deus na beleza da sua santidade. O Espírito Santo de Deus é aquele que move o nosso coração, no nosso interior. O Espírito Santo de Deus, irmãos, está interessado em habitar nas pessoas. No Antigo Testamento havia uma ação do Espírito Santo. Eu sou assim meio. Minha mãe falava que eu era doido. Minha mãe falava que eu era doido, eu dizia que era doido. Então, até falei ali embaixo. E eu sou meio assim apavorado para falar. Eu estou tentando controlar aqui para falar mais devagar. Porque tem hora que eu estou a 200 por hora. Então eu vou falar mais compassadamente aqui para entender bem. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agia de uma forma diferente do Novo Testamento. Como é que o Espírito Santo agia? Era em forma de chuvisqueiro. Vocês sabem bem o que é um chuvisqueiro. Quando é que chuvisqueiro bem raro mesmo? É um pingo aqui, um pingo aqui, um pingo ali, um pingo lá, um pingo acolá. É um chuvisqueiro. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele movia de forma seletiva, só sobre reis, sacerdotes, profetas, juízes e os construtores do tabernáculo. Então era a forma de chuvisqueiro. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo não veio como chuvisqueiro, mas ele veio como chuva abundante. Só não enche do Espírito Santo quem não quer, só não molha quem não quer. Efésios 5 e 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e semeais testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lá em Gênesis, no capítulo 1, o Espírito Santo movia sobre a face das águas. A Bíblia diz que a terra era caótica, era tudo confuso, estava tudo muito feio na natureza. Porém, o Espírito de Deus movia, pairava sobre a face das águas. Sabe o que é pairar? Uma ave de rapina, um gavião, está no espaço, quando ele vê uma presa, ele fica assim batendo as asas,
Não vai para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, nem sobe, nem desce, está pairando. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe por quê? Para adornar a face das águas. Tudo estava caótico, confuso, mas com a presença do Espírito Santo, tudo era lindo, tudo era beleza. Aonde está o Espírito Santo, está lindo, está a beleza. Pode ter dois ou três, mas aonde está o Espírito Santo, há muita beleza. Por isso, nesta noite, a igreja está linda, porque está aqui a presença marcante e poderosa do Espírito Santo de Deus neste lugar. O Espírito Santo movia, mas chegou um momento que o Senhor falou: o meu Espírito não contenderá mais com o homem. Eu não vou insistir, o meu Espírito não vai insistir com o homem, mas eu vou limitar a sua vida para 120 anos. O Espírito de Deus não ia ficar insistindo, persistente. Sabe por que a Bíblia diz que Enoque, depois que gerou Matusalém, andou 300 anos com Deus. A vida de Enoque foi 365 anos. Já nasceu andando com Deus. Sabe por que ele andava com Deus? Porque ele ouvia a voz do Espírito Santo de Deus. Havia uma linhagem, a linhagem de Sete, que substituiu Abel, que foi morto pelo irmão Caim. Ali foi uma linhagem de homens que viveram até mais de 900 anos, até 969 anos. Sabe por quê? Porque ouviam a voz do Espírito de Deus. Mas tinha uma outra geração de Caim que não ouvia a voz de Deus. E o pior de tudo, que a geração de Caim contaminou a geração de Sete. E houve tanta contaminação que no dilúvio só escapou 8 pessoas: Noé, a esposa, as filhas, os filhos e as noras que entraram na arca. Que houve uma confusão, porque o povo não ouvia a voz do Espírito Santo. Mas quando o povo ouve a voz do Espírito de Deus, as coisas vão acontecendo melhor. As coisas que acontecem, meus irmãos, sabe por que tem muita gente se perdendo por aí? Porque não está ouvindo a voz de Deus. Deus está falando: vai para a direita, está indo para a esquerda, vai para a esquerda, está indo para a direita. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus na nossa vida, tudo dá certo. Glória a Deus. O Espírito de Deus, ele vinha de forma seletiva. Mas uma coisa, aonde o Espírito aproximava, porque o Espírito vinha sobre a pessoa, enchia, usava e voltava. Uma certa feita, Moisés estava achando pesado conduzir o povo que saiu do Egito em direção à terra prometida de Canaã. Mas não era para menos, porque tinha ali mais ou menos 3 milhões de pessoas guiadas por Moisés. E um dia Moisés perdeu a paciência, parece que perdeu a paciência até com Deus, e disse: Deus, porventura eu dei à luz esse povo? Eu sou algum, está na Bíblia, eu sou algum babá? Eu sou babá desse povo? Eu sou um ai ou babá para pegar esse povo e levar para Canaã? Eu não aguento mais esse povo. Se for possível, de fazer graça, tira a minha vida, porque eu não aguento mais. Mas aí eu quero parafrasear aqui. Deus disse a Moisés: eu não vou tirar a sua vida,
mas eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre 70 homens para te auxiliar. Moisés achou que não tinha mais condição, porque ele não sabia o que estava dentro dele ou sobre ele. Sabe por que você sente uma pessoa assim tão oprimida e às vezes tão limitada? Porque você não descobriu o potencial que está dentro de você. Você não descobriu o potencial que está na sua vida. Sabe por quê? Porque dentro de você está o Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus. Sabe quando você pega uma esponja e põe na água e tira? Você não sabe se a esponja está na água, se a água está na esponja. Assim é o Espírito Santo em nós. Quando o Espírito de Deus está em nós, não sabemos se nós estamos no Espírito, se o Espírito está em nós, mas está intrínseco, misturado. Mas o que é importante é que quando o Espírito manifesta em nós, a gente não aguenta sem dar glória a Deus, sem dar aleluia, sem exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus chama Moisés. Moisés reúne 70 homens, coloca eles diante da tenda da congregação. E eu virei sobre você. Eu vou falar pessoalmente com você. E Moisés reuniu. Não chegou 70, foi 68. Porque Eldade e Medade ficaram lá no arraial. Mas 68 compareceram. E Deus pegou não o Espírito, mas do Espírito de Moisés. Pegou, colocou sobre 68 homens, e quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a profetizar. Crente que o Espírito Santo profetiza, nem que seja através da pregação da palavra de Deus. Mas não era 70, era 70, compareceu 68. Eldade e Medade ficaram no arraial. Aí, como que Deus tem um braço muito grande. Deus pegou de Moisés o Espírito e levou lá. E colocou sobre Eldade e Medade, lá no arraial. E os dois receberam a presença do Espírito e começaram também a profetizar. Não tem quem resiste à presença do Espírito Santo, se não vão fazer alguma coisa, agir de uma forma gloriosa na casa de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo, quando tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo, anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Quem está cheio do Espírito Santo, não aguenta se entrar dentro do quarto, dobrar o joelho e passar momento na presença do Senhor. Deus está à procura de pessoas que sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Deus está à procura de homens e mulheres para que sejam cheios do seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés precisava construir um tabernáculo. O tabernáculo era um tipo de Cristo, porque Israel marchava no deserto com bandeiras e bem organizado. Quando assentava acampamento, eram esquadrões bem organizados. O tabernáculo teria que ficar no meio do povo. Sabe por quê? O tabernáculo é um tipo de Cristo. E Cristo tem que ser o centro da nossa vida, irmãos. Tem gente deixando Jesus do lado de fora. Mas Jesus é o centro da nossa vida, é centro do casamento, é centro do ministério, é centro da pregação, é centro da palavra, é centro do louvor, é centro da adoração, é centro do trabalho da evangelização. Jesus é centro de tudo, Jesus é a pessoa central da nossa vida.
E Moisés precisava construir o tabernáculo. O tabernáculo era portátil, mas Deus haveria de manifestar a sua presença e a sua glória sobre o tabernáculo. Deus deu um modelo para Moisés lá no monte, mas precisava de alguém para construir o tabernáculo, para construir o altar de bronze, a pilha, a mesa dos pães, o candelabro das sete mensais. Precisava também construir um altar de incenso, a arca da aliança, as cortinas, o tabernáculo em si. Precisava de tudo. E Moisés recebeu um modelo. Mas para a construção, Deus não deu óleo para Moisés. E Moisés ficou certamente pensando: como é que eu vou fazer? Aí Deus disse: não. Eu tenho alguém designado para construir. Eu tenho Bezalel e Aholiabe. Chama eles. E Moisés os chamou. E Deus diz assim: eu vou enchê-los do meu espírito, e eles terão visões científicas para poder construir o tabernáculo, para fazer a minha obra. Vou encher do Espírito. E parece que quando chegou Bezalel e Aholiabe, já tinha um pouco de material. Eles ficaram se olhando para um lado e para o outro, eu imagino. Mas quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre eles, eles ficaram cheios, como de suspenso, cheios do Espírito, e começaram a pôr a mão na obra, e começou a dar tudo certo, porque quando o Espírito Santo domina, está tudo certo. A obra sofre, mas a obra vai no nome de Jesus. Moisés monitorava tudo, mas a obra, quem tinha que colocar a mão era Bezalel e Aholiabe. Mas eles pegavam aquele material e começavam a trabalhar. Eu entendo que quando Moisés chegava, ficava até assustado. Ele pensava: do jeitinho que eu vi no monte, do jeitinho que Deus me mostrou, eles estão fazendo. Olha as cortinas, olha o candelabro, olha o altar do incenso, olha o tabernáculo, está dando tudo certo, do jeitinho que eu vi, do jeito que Deus me mostrou. Mas ele colocava a mão, mas quando colocava a mão, o Espírito Santo operava. Meus amados irmãos, quando é feito na direção do Espírito, tudo dá certo. Tudo dá certo. Na orientação de Deus, não faça nada fora da orientação do Espírito Santo de Deus. Tudo começou a dar certo, até que o tabernáculo ficou pronto e Deus manifestou a sua presença. Houve sacrifício, houve adoração, houve a presença de Deus, houve direção de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava em primeiro lugar, guiando tudo, acertando tudo. Os irmãos que vão batizar aqui, batizem, mas saiam da água, saiam cheios do Espírito Santo de Deus. Saiam das águas, glorificando e adorando o Espírito Santo de Deus. Crente vazio, entrada vazia que só faz barulho, mas crente cheio do Espírito Santo, glorifica e adora o nome do Senhor seu Deus. Aleluia! Até na guerra, o Espírito Santo entra. Daqui a pouco eu termino, pode estar se preocupado. O Espírito de Deus entra até na guerra. Sabiam disso? Um certo dia, o povo de Israel sofria debaixo do punho de ferro do rei da Síria, Cusã Risataim. Sabe o que significa esse nome?
maldade dobrada. Ele mandava o seu exército e escravizava o povo de Israel. E o povo começou a clamar a Deus. E Deus foi estava levantando outro homem. E Deus disse: eu vou levantar um libertador no meio de vocês. E Deus chamou um homem muito cheio do poder dos céus, Otiniel. Deus chamou Otiniel por nome. Otiniel significa leão de Deus. Maldade dobrada é o nome do rei. Otiniel, leão de Deus. Já pensou? Um leão ainda cheio de Deus. Um leão cheio de Deus. E Deus olha para Otiniel e disse: eu vou te encher, meu filho. Otiniel não tinha como guerrear, humanamente falando, porque o exército inimigo era muito forte. Mas a Bíblia diz que o céu se abriu naquele lugar, e o Espírito de Deus abençoou Otiniel. Ele foi cheio do Espírito Santo e entrou na batalha. Ele cheio do Espírito Santo não corre da batalha, mas entra na batalha, porque está cheio do Espírito Santo de Deus. E quando olha, Deus vai acontecer. E Otiniel, cheio do Espírito Santo, orou a Deus. E Deus entrou na guerra e realizou a obra muito poderosa. E o leão de Deus venceu o rei da Síria, o maldade dobrada. Irmãos, quando estamos cheios do Espírito, até quando oramos, Deus nos ouve. Deus nos ouve melhor. Eu fui pastor de 4 igrejas. Eu era pastor de União de Minas. Fui pastor dos pais do presídio Bariol. Morei 14 anos lá. 14 anos. Nós marcamos 2 terras dos Gideões que estiveram lá. Só um dia Jesus passou 23 irmãos no Espírito Santo. Era glória de Deus. Mas lá o acesso era por terra. E quando era poeira demais. Quando chovia também, nem tatu chuteiro passava lá. Você lembra lá? Terrível. Atolava carro, atolava caminhão. Eu marquei no mês de dezembro, mês chuvoso. E alguém ficou bravo comigo: pastor, isso não é uma festa logo no mês que chove muito. Eu disse: irmão, na semana da chuva não vai cair uma gota d'água. Bom, Rubens, né? Questionou comigo. Falei: não vai cair uma gota d'água. E era meio chuvoso. Irmão, nós fizemos a festa para a glória do nome de Jesus. Quando disse amém, que o culto da chuva começou. Para apagar a poeira, os irmãos enchem poeira na estrada de terra, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o Deus dos seus irmãos. Mas a igreja estava orando fazia 3 meses. E a igreja estava muito cheia do Espírito Santo. Tinha oração nas casas mais todos os dias. E o fogo, e o povo cheio do Espírito Santo de Deus. Não caiu uma gota d'água. E os gideões foram. E Jesus batizou 23 do Espírito Santo. Até o padre, o batismo de tudo. Eu convidei o padre para meu ofício. Eu mandei o ofício para o padre. E o padre João, ele foi para o batismo de tudo. Passei a palavra para ele, apresentei. Está aqui o reverendíssimo. E ele subiu ali naquele púlpito improvisado, ele subiu com uma palavra. Mas o que é importante é que Jesus operou grandemente ali, não caiu uma gota d'água. Mas eu tenho da minha experiência contrária. Tem muita coisa para falar aqui, mas eu vou terminar. Eu estava numa fazenda, sabe o do Voninho da Madeira? O Voninho da Madeira. Eu estava lá, o fazendeiro, né? Não era crente. E eu fui uma visita, a esposa dele era nova convertida, tinha batizado. Eu fui, mas a minha esposa fazia uma visita lá. Não. Foi eu, essa visita que a minha esposa foi outra vez. Foi com o missionário Joaquim,
Rio, lá de Cuiabá. Estava eu e ele. E quando eu cheguei, muito cedo, o gado magro, ele tirava muito leite, uma boa fazenda. Ele disse: pastor, como vou fazer? Não chora. Eu disse: Voninho, você quer chuva mais grossa, chuva mais forte, chuva fina? Que tipo de chuva você quer? Ele disse: do jeito que Deus mandar, tá bom. Eu falei: não tem um problema. Naquelas curvas de livro lá no Adalberto Queiroz, tem uma fazenda bem próxima da minha região. Tem umas curvas de livro, assim, que quando o sol está escorregando. Eu estava com Fiat 147 e falei: só tem um problema. Quando você chegar naquelas curvas de livro, o carro vai descer derrapando. Irmãos, tem que ter fé. O Espírito de Deus vai trabalhar na nossa vida. A fé está lá em cima. Sabe por que a sua fé? Muitas vezes eu creio que não é você, não. Muitas vezes eu creio que está sem fé, porque não está cheio do Espírito de Deus. Não está cheio do Espírito de Deus. E quando nós fizemos uma oração, quando eu cheguei na curva de livro, lá na cidade, tinha chovido e o carro desceu derrapando nas coisas de Deus. Oh, Jesus maravilhoso! Cheguei em casa mais tarde, liguei para ele: Rodrigo, vai cair, pastor, mas está caindo uma chuva pesada aqui. Glória a Jesus! Aí tinha uma fazenda, 22 quilômetros. Lá, você conhece a região, vamos arrancar. 22 quilômetros para aí, 22 vai voltar, andar de bicicleta. Eu tenho uma história, tá? De andar de bicicleta, carroça, a cavalo, a pé, caminhoneteiro, carona. E cheguei lá no sítio dos irmãos Matias, a família quase toda ficou crente, e o pai estava seco, o lugar de pai morrer de fome. Os irmãos quase chorando. E eu fiz uma oração para Jesus chover, uma oração. Então, tinha uma unidade de um colchete, assim, 25 metros, 30 metros para cima da casa. Eu estava de bicicleta, eu parei a bicicleta, postei para fechar um colchete. E Deus tem uma autoridade incomensurável. Eu vi que eu subi com fogo, assim que subiu, subiu no meu corpo de fogo. Eu não morri, eu gritei. O sol estava arrebentando a mão, estava rachando o lado de chuva, o céu estava sendo vidro. E eu gritei: eu não gostei. Hoje vai chover aqui em nome de Jesus. Não contentei, gritei pela segunda vez: hoje vai chover aqui em nome de Jesus. Gritei pela terceira vez e fui embora. O irmão foi no culto de Santa Ceia e disse: pastor, depois que o senhor saiu, depois de uma meia hora, formou uma nuvem e choveu no nosso terreno, no nosso sítio, para a glória do nome de Jesus. Se for pregar a Bíblia, só Bíblia, eu vou até amanhecer. Só sobe o Espírito Santo. Eu sei que não vai prestar nada. Tem uma oficina por aqui, verdade? Porque assim, vou perto de você levanta. Tem aqui, pertinho. Perto aqui, não precisa levantar. Eu estava lá em casa, o pessoal chegou, casado. Pastor, fala na oficina ali por quê? Deixa as coisas. Tem nada de ser visto. Eu não sei por que eu não fui assim, mas Deus faleceu na certo? Eu esqueci. E esse foi, passou uns dias, chegaram lá para adorar de novo. Pastor, eu adoro, porque eu não tenho nenhum serviço aqui. Eu peguei o meu carro, eu fiz uma oração de cura. Eu vou morrer assim, tinha uma marca, não tinha nada. Nada. Sabe, parece que pôr aquela tristeza na gente. Nada. E eu chamei de orar, eu abri a mão nos céus. E fui orando, desenterrei para alguém passar na rodovia, que possa ter esse nome de fantasia, entrar aqui, manda, Senhor, serviço, manda maquinaria para cá, Senhor, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. E fui orando, os irmãos para orar, estava tão triste, e fomos orando, e fomos embora. Não passou muito tempo, chegou a notícia: não estão dando conta de tanto serviço.
Aí a irmã chegou lá em casa, pouco tempo agora. Ele disse, pastor, nós compramos um sítio. Eu disse, com o dinheiro de lá? Sim, com o dinheiro de lá. Nós levamos o senhor no sítio. Com o dinheiro da oficina, então não pode fechar. Nós compramos um sítio, já compra um sítio, irmãos. Eita, Deus maravilhoso. E tive informação voltada no povo de vocês. Isso é Deus, irmãos. É a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não é o desejo, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Quando estamos cheios do Espírito e nós oramos, o céu rasga. Deus levanta no trono. Quando você está cheio do Espírito Santo, Deus vai te encher mais. Crente cheio do Espírito Santo incomoda as trevas. Crente cheio do Espírito Santo incomoda. Deus quer te ver cheio do Espírito Santo. Josué enfrentou os amorreus, um exército forte e perigoso. Mas Josué, quando Moisés estendeu a mão sobre ele foi cheio do Espírito. O Espírito de Deus trabalhava sobre Josué, movia sobre Josué. E Josué estava guerreando contra os amorreus. E um dia não dava para vencer a guerra. Aí Josué olha para o povo diante de Deus. E diante do povo, ele olha, não tinha como olhar direto no sol. Mas ele era mais ou menos tentando olhar em direção ao sol. A cabeça do braço, porque ninguém consegue olhar a olho nu direto no sol. Mas ele parece que é Josué apontar dentro do sol. Sol depende em Gibeão. E tu, ó lua, no vale de Aijalon, o sol parou, o sol deteve, a lua parou, e Josué venceu a guerra. O sol vai deter para a grande cheia do Espírito Santo, a lua vai parar, o sol vai parar para a grande cheia do Espírito Santo. Se você chegou aqui nesta noite, está enfrentando um problema vai parar, porque você está cheio do Espírito Santo. A doença vai parar no nome de Jesus. A doença vai sair no nome de Jesus. O problema vai parar em nome de Jesus. Mas Deus é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo está no domínio do Espírito. Dominado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito. Dirigido pelo Espírito. Tendo exorado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está na sua vida nesta noite. Talvez você pense, não posso, mas ele disse, eu posso. Você fala, não consigo, mas ele disse, eu consigo. Você fala, não estou entendendo, mas ele fala, eu entendo tudo. Você fala, não consigo prosseguir, eu vou te levar como forte. Eu sou o Senhor teu Deus. O Espírito Santo quer encher essa igreja. Deus está levantando neste Brasil pessoas cheias do Espírito Santo para realizar uma obra de última hora. Nós estamos vivendo momentos finais, o fim está chegando. Tem crente, meus amados irmãos, que está trocando Jesus por
Trocando Jesus a troco de nada. Qualquer coisinha. Quer deixar Jesus Cristo? Quer deixar a igreja? Quer abandonar a pessoa do Espírito Santo que fala com você todos os dias? O Espírito de Deus fala conosco, meus amados irmãos. E quando Ele fala, as coisas acontecem na nossa vida. Deus quer mandar você para curar quando você estender a sua mão. Deus quer ungir a sua mão nesta noite, para você colocar sobre as pessoas enfermas e elas serem curadas no nome de Jesus Cristo. Deus quer a igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre nós. Vamos ficar de pé e fazer uma oração a Deus. Jesus, Ele quer te encher nesta hora. Irmãos, para a glória de Deus manifestar, não precisa ter muita gente não. Chama Pedro, Tiago e João. Amém, Jesus, glória a Deus. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, foi para o monte. Eles ficaram por ali olhando. E a Bíblia diz que Jesus transfigurou, mudou de figura. Seu rosto era como o sol no meio-dia. A sua veste era tão resplandecente que alguém não conseguia olhar para as vestes de Jesus de tanto que brilhava. Mas ali Deus cumpre uma promessa com Moisés. Interessante, né? Deus cumpriu a promessa com Moisés. Porque Deus prometeu para Moisés que ele entraria na terra prometida. Mas Moisés morreu no monte mesmo. Mas quando Jesus transfigurou, apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. Então Moisés pisou na terra prometida, em espírito, mas pisou. Deus cumpriu a sua maravilhosa e linda e gloriosa palavra. Moisés representava quem? Moisés representava a lei. E Moisés representava a lei. E Elias representava os profetas. E ali a glória de Deus se manifestou naquele lugar. A presença do Espírito Santo está aqui nesta noite. Eu disse para o pastor que daqui a pouco eu tenho que sair. Mas, irmãos, minha família está aqui desde o começo da semana, veio de vários estados do Brasil, minha família é muito grande. E me parece que vão reunir novamente amanhã de manhã, reunião familiar. E se eu não estiver lá, vai ser ruim para mim. E se eu não conseguir reunir mais cedo, eu não vou conseguir estar lá. Então, irmãos, mas tem uma coisa, eu deixo essa palavra: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Crente cheio do Espírito Santo incomoda, irmãos. Incomoda, é como o vagalume. Você já viu a ilustração do vagalume? Já viu? Que incomodava? A serpente que ele pegou o vagalume, ele voava de um lado para outro, e até que ele perguntou: dona serpente, por que a senhora quer me devorar? Quer me matar? Ela disse: porque a sua luz, vagalume, me incomoda. A sua luz incomoda as trevas. Crente cheio do Espírito Santo incomoda as trevas. Você crê que Jesus pode curar nesta noite? Você crê que Jesus pode renovar nessa oração? Você crê que Jesus pode até batizar no Espírito Santo? Jesus quer te encher para você ser profetisa, para você ser profeta. Jesus quer te usar em dons espirituais. Jesus quer que você seja cheio e cheia do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo está aqui nesta noite. Feche seus olhos agora em nome de Jesus Cristo. Eu quero ouvir você orar. Eu quero ouvir você orar. Comece a orar. Comece a orar, irmãos. Porque o Espírito Santo quer manifestar na sua vida nesta noite. Irmãos, comece a orar. O Espírito Santo
Santo quer manifestar na nossa vida nesta noite. Ele tem manifestado, mas de uma forma gloriosa. Jesus tem poder para curar nessa noite, para renovar, para batizar, para tirar tristeza, para tirar angústia, a depressão, a preocupação com os cuidados da vida. Amado Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pregamos sobre o poder do Espírito Santo do Senhor. E aqui no púlpito, os obreiros são cheios do seu Espírito, falam em línguas estranhas, glorificam o teu nome, porque são homens cheios do teu Espírito, homens chamados pelo teu Espírito, homens renovados pelo teu Espírito, homens comissionados pelo teu Espírito, revelados pelo teu Espírito, abençoados pelo teu Espírito. Aqui tem jovens abençoados pelo teu Espírito, tem irmãs cheias do teu Espírito, que glorifica, que fala em língua estranha, que expulsa demônios quando estende a mão, que expulsa doença quando estende a mão. Vai enchendo os crentes nesta noite do Espírito Santo. A igreja não está cheia, mas os crentes estão cheios do seu Espírito, para participar da ceia nesta noite, dando glória e louvando o teu nome. Os teus servos que irão batizar nas águas, enche-os do Espírito Santo, enche da tua graça, vai enchendo nesta noite, vai renovando nesta noite, vai mandando poder nesta noite, vai mandando poder espirituais nesta noite, vai dando revelação nesta noite, vai dando graça nesta noite, vai enchendo nesta noite, palavra de profecia, palavra de sabedoria, palavra de ciência, dons de curar, de variedade de línguas, de interpretação de língua, dom de maravilha, e um dom de fé. Enche a tua igreja de dons espirituais, enche a nossa vida de dons espirituais nesta noite, revelação do seu Espírito, graça do seu Espírito, poder do seu Espírito, unção do teu Espírito, direção do teu Espírito, batismo do teu Espírito, visão do teu Espírito, alegria do teu Espírito, poder do teu Espírito, o azeite quente do céu, este azeite maravilhoso, o Espírito Santo vai enchendo vida nessa noite, Senhor, vai enchendo vida nessa noite, vai enchendo. Aqui tem pessoas que dizem: Senhor, eu estou um pouco triste, eu estou um pouco desanimada, mas quando o Espírito opera, venhando nessa noite, pessoa glorifica na tua presença, pessoa te adora, vai enchendo, enche nesta noite, Jesus, enche a nossa vida com o teu Espírito Santo, vai renovando nesta noite, vai renovando nesta noite, vai enchendo o vaso nesta noite. Aqui tem vaso abençoado, aqui tem vaso que está cheio de azeite, que está transportando na tua presença, mas cabe mais um pouco ainda. Senhor, eu preciso demais, Jesus, eu preciso demais do teu Espírito nesta noite. Vai me renovando a minha fé, Jesus, vai me enchendo da tua graça, para pregar a tua santa palavra, para falar do teu amor, da tua grandeza, no nome de Jesus Cristo.